Fala pessoal, tudo bem? Canal Fórmula 1 Remember, estamos aqui para continuar a história aí da equipe Pacific de Fórmula 1. Quem não viu o primeiro vídeo aí da primeira parte da história, acesse aí depois que vê esse aqui, tá? Complete a história da Pacific aí. Mas basicamente na primeira parte do vídeo nós vimos aí que a equipe Pacific teve um desempenho excelente nas categorias de base aí, chegou vencendo tudo, né? E a entrada na Fórmula 1 foi muito traumática, foi um choque de realidade para a equipe, né? Tinha um carro com motor muito pesado, motor Ilmor, né, em 94, e além disso um projeto atrasado, um projeto velho já, né, da Reiner de 1991, que a Pacific utilizou 3 anos depois, em 1994. Né? Resultado foi que a Pacific se classificou para poucas corridas em 94, a maioria delas no início da temporada, como eu expliquei aqui, por fatores externos, né, por desistências de pilotos nos treinos, acidentes, etc. Né, e o resto da temporada, a segunda metade da temporada, a Pacific nem apareceu. Né. E aí vem o fim da temporada, vem as dúvidas, né, o que vai acontecer para 1995, o dinheiro já estava curto, as equipes novas se deparam com esse problema, né. Tem um orçamento para a Fórmula 3000, vencedor, tem contatos lá, consegue parcerias com chassi, com motor. Chega na Fórmula 1, é tudo completamente diferente. Né? Outro dinheiro, como eu falei, são outros negócios. Né? Vai ter 10 equipes, 12 equipes na frente aí nas prioridades, você é uma equipe estreante. Né? E a Pacific sentiu muito isso e chegou ao fim da temporada de 94 com um monte de dúvidas aí, né? Se ia ter dinheiro para continuar, como é que ia fazer para mudar, enfim. Em 95 a Pacific continua, né, na Fórmula 1, insiste mais um ano aí e mais, faz uma parceria aí curiosa, uma parceria surpreendente, uma parceria até excêntrica aí com a Lotus, né? Com a velha Lotus, que estava aí à beira da falência, né, no final de 1994, ainda pensou em se inscrever para 95, mas não estava conseguindo nem pagar os seus funcionários. Né? E aí veio a ideia da união aí, Pacific e Lotus. Né? A Pacific, uma equipe estreante que tomou uma chicotada aí na primeira temporada de Fórmula 1, viu que a coisa ia ser muito mais difícil do que ela pensava. Né? E a Lotus, a grande Lotus, a equipe tradicional aí do Colin Chapman, que estava se arrastando na pista desde lá. A gente acompanhou esse início da decadência da Lotus na época do Piquet, do Nakajima, né? E de lá para cá a Lotus estava muito mal das pernas. Ainda fez uma boa temporada em 92, 93, ainda conseguiu arrancar alguns pontinhos, mas em 94 não tinha feito um ponto sequer na Fórmula 1. Né? E fechando as portas, falida, sem conseguir pagar os funcionários, a solução foi fazer essa união, Pacific e Lotus para 95. O que aconteceria aí? A Pacific, né, uma equipe entrando aí no circo, tentando se manter, com falta de dinheiro, precisando de peça, precisando de estrutura, precisando de um monte de coisa, e a Lotus, uma equipe praticamente fechada, que não estava conseguindo nem pagar seus funcionários, que não tinha conseguido se inscrever sozinha na temporada de 95 porque não tinha dinheiro, né? Cede aí praticamente o seu espólio, né? O seu know-how, né? As peças, estrutura e tudo mais para a Pacific. Né? E aí qual que era a ideia? A Pacific conseguisse sustentar, né, e gastar menos dinheiro com esse espólio da Lotus, né, teria mais equipamentos, teria mais material para trabalhar, né, e a Lotus vendo aquilo como uma última chance de sobreviver na Fórmula 1, talvez com uma melhora da Pacific, aí, com alguns resultados da Pacific, essa parceria poderia se manter aí, pelo menos com o nome da Lotus resistindo na Fórmula 1, e quem sabe aí se a Pacific não enganasse, né, não conseguisse alguns resultados aí, a Lotus iria ganhar uma sobrevida na Fórmula 1. Né? Mas isso gerou um carro aí azul claro, totalmente diferente do carro de 94, um carro azul claro com uma faixa verde escura em homenagem à Lotus, né, com o símbolo da Lotus no carro. Tá? Isso aí não foi uma coisa de fachada, existiu aí, a pintura está aí para provar. E a Pacific ao longo do ano aí vai melhorando em relação
a 94, né? Essa forcinha da Lotus ajudou, né? A troca do motor Ilmor ajudou, saiu aquele motor Ilmor pesado entre o motor Ford Cosworth. O chassi também foi redesenhado para aplicar nesse motor Ford novo, né? Não ia conseguir com o mesmo chassi de 94 encaixar o motor Ford ali, e o carro deu uma melhorada, muito mais competitivo. Isso eu estou falando de mais competitivo, de estar perto das últimas equipes, porque em 94 a Pacific não estava conseguindo nem chegar perto da penúltima equipe, por exemplo. Às vezes conseguia ali dar uma igualada com a Simtech, mas mesmo assim em 94 a Simtech era uma equipe que estava à frente da Pacific. Para 95 a equipe mantém o Bertrand Gachot aí, velho de guerra, como eu falei no outro vídeo, até sócio da equipe era, né? Continua na primeira parte de 95, e o André Monterme, que tinha feito uma temporada anterior com a Simtech, foi uma esperança da Pacific aí de procurar um piloto que tinha ido bem nas categorias de base, que estava estreando na Fórmula 1 e que poderia junto com o Gachot ali tentar alguma coisa, né? E realmente a Pacific melhorou, pessoal, com essa troca de chassi, com essa troca de motor, com a parceria com a Lotus aí, que trouxe um know-how, que trouxe aí um pouquinho mais de fôlego na questão estrutural, das peças, da estrutura da equipe e tudo mais, né? A Pacific melhorou, consegue largar aí em todos os grandes prêmios, né? É uma equipe que em 95 ela se apresenta melhor que a Forte Corse, que é estreante. Isso a gente já viu no vídeo da Forte Corse. A Forte Corse não conseguia, pelo menos no início da temporada, buscar a Pacific, que era pior, e a Pacific conseguiu aí se igualar um pouco a Simtech e a Footwork, principalmente, que eram as duas equipes ali mais próximas a eles no grid, né? Não ficou tão atrás como em 94. Então algumas corridas até uma Pacific beliscava aí um 21º lugar em 26, 22º, né? Não era mais aquela equipe da última fila, muitas vezes largava na última fila, mas não era uma regra mais. Muitas vezes deixava a última fila para uma Forte Corse, para uma Simtech, ou até uma penúltima fila, né? Chegou, acho, em 95 a largar até em 18º ou 19º lugar em alguma corrida, né? Mas o desempenho melhorou, a equipe fez uma temporada mais competitiva que em 94, largou em todas as corridas, né? Só que o problema continuava sendo a confiabilidade do carro, né? O carro deixou os pilotos na mão por muitas e muitas corridas aí. Mas assim, mesmo com a falta de confiabilidade, os resultados perto de 94, que acho que mal terminou as corridas, se terminou uma ou duas chegando lá em 14º, 15º foi muito, né? Melhorou um pouco os resultados da Pacific. Só que é isso, aí começa a entrar a história da grana, né? O carro estava melhorando, se tivesse um tempo, um dinheiro para desenvolver, ia melhorar mais, só que não tinha nem tempo nem dinheiro, né? Essa união com a Lotus foi uma união emergencial que salvou a equipe por alguns meses ali, mas depois, infelizmente, a Lotus não tinha nada mais a oferecer à Pacífica no seu nome, né? Todo o material já foi sendo gasto, toda a estrutura já tinha sido acoplada e não tinha mais o que vir da Lotus. Mas o dinheiro que era o necessário não estava pintando lá. Então ficava difícil fazer atualizações no carro e ficava difícil tocar um projeto para evoluir a equipe aí, né? Como ela falou lá em 94, que ia ser a equipe do ano 2000, né? A equipe vencedora aí até o ano 2000, né? A Pacific começou a ver que cada vez mais estava distante essa realidade. Por falta de grana, o Gachot cede o lugar na equipe na segunda parte da temporada para pilotos pagantes. Primeiro entra o Giovanni Lavage, que já tinha 37 anos, italiano, já veterano, né? Mas que também não veterano, mas não tinha muita rodagem aí, já diminuiu as condições ainda mais da Pacific de buscar algum resultado, de buscar alguma coisa com bons pilotos. O Giovanni Lavage vai muito mal, 4 corridas, 4 abandonos, tempos muito altos aí, até para as equipes próximas ali, né? E é trocado por outro piloto pagante, o Jean Deletraz, que faz 2 corridas, até chega em 15º, mas desempenho muito fraco também. E aí volta o Gachot, acho que nas últimas 3 corridas do ano aí, ele volta para terminar a temporada com a Pacific. O Monterme disputa todas as corridas do ano, né? Tem 14 abandonos, pessoal, de 17 corridas, ele abandona 14 vezes, é aquela coisa da falta de confiabilidade, né? E consegue aí um 8º lugar
no GP da Alemanha, fez uma ou outra participação razoável, né? No GP da Europa, inclusive, ele chegou a andar aí quando todos os carros estavam na pista, a pista chuvosa ainda, ele chegou a andar em 7º, 8º lugar, né? Mas aí aconteceu um problema que caiu uma roda do Monterme, né? Tem até a foto aí do carro com 3 rodas, né? Abandonou uma corrida aí que estava indo muito bem. Mas é essa questão, né? Quando conseguiam ainda os pilotos fazer alguma coisinha ali além do limite, o carro não ajudava. Mesmo assim, a Pacific teve uma participação melhor que em 94, mas que não significou, né, resultados, que não significou nada de otimismo, né? Uma melhor colocação da Pacific aí, 8º lugar em 95, né? 94 mal largou, né? Acho que chegou em uma corrida só, mas em 95 chegou aí em 8º lugar com o Monterme no GP da Alemanha e em 8º lugar com o Bertrand Gachot no GP da Austrália, né, que foi a última corrida da Pacific e, por ironia do destino, foi o melhor resultado aí, né, um 8º lugar junto com o GP da Alemanha de 1995. Resultados aí muito fracos, né, perto de uma equipe que queria ser campeã do mundo até o ano 2000. E quando a Pacific chegou a essa conclusão aí que não ia ter dinheiro, não ia conseguir os objetivos e não ia, né, progredir da forma que estava, né, mata-se 2 coelhos com uma cajadada só. A Pacific abandona a Fórmula 1, né, desiste aí, o Kate Wiggs desiste, vai voltar para a Fórmula 3000, né, onde fica mais alguns anos. Depois o Kate Wiggs ainda vai para a Champions Car, lá que era a Fórmula Indy, uma divisão da Fórmula Indy que existia naquela época, né, mas acaba a história da Pacific aí na Fórmula 1 e acaba a história da Lotus, também aquela Lotus que a gente conhece do Colin Chapman e tal, foi o último respiro da Lotus nessa tentativa de união com a Pacific aí para tentar uma sobrevida na Fórmula 1 juntamente com uma outra equipe, mas não deu certo também, e aí a Lotus morre de vez em 95 junto com a Pacific. A Lotus volta depois, mais alguns anos mais tarde, cheia de polêmica, cheia de histórias, mas aquela Lotus do Colin Chapman, que fez história e tudo mais, foi ali em 95, no GP da Austrália, o último respiro, já não como equipe independente, mas como uma parceria com a Pacific, mas que levava sim os escudos da Lotus no carro da Pacific. E dessa história da Pacific aí, como algumas outras que a gente sabe aí do circo de equipes garageiras, né, de equipes menores, o que fica aí a lição? Não adianta ser top nas categorias de base, né? A Fórmula 1 é uma outra história. Há equipes que tiveram sucesso na base e conseguiram se manter na Fórmula 1 até com dignidade. Sim, é claro que você ter uma boa participação nas categorias menores te dá um crédito aí para você conseguir motor, para você conseguir chassi, para você ter influência dentro da Fórmula 1, mas não é só isso que basta, né? A Pacific até entrou organizada, entrou, né, com uma parceria com a Reynard, mesmo sendo chassi antigo, né? Mas é isso, na hora H fez uma escolha errada ali de motor, que prejudicou o ano inteiro da Pacific praticamente, perdeu o investidor, ninguém quer investir, o dinheiro vai acabando, é muita grana. O Kate Wiggs fala isso, né? Ele até fez uma previsão, né, que aconteceu. Ele falou, se a Fórmula 1, quando a Pacific abandonou, né, no fim de 95, se a Fórmula 1 continuar desse jeito, vão sobrar 3 ou 4 equipes. Ele exagerou um pouco, mas não está muito longe disso, porque hoje nós temos aí 10 equipes na Fórmula 1, sendo que algumas delas ainda são equipes B de outras equipes, né? Então, assim, o que ele quis dizer é o seguinte, a Fórmula 1, isso no fim de 95, chegou num ponto que garageiras não conseguem mais se manter na Fórmula 1. Né? Ele falou, se nós tivermos que construir tudo no carro, ela não consegue se manter na Fórmula 1. Né? E a Fórmula 1 tinha mudado um pouco as regras disso, né? Então praticamente ali era o fim das garageiras mesmo, porque antes elas conseguiam, né, chassis de outras equipes, conseguiam materiais de outras equipes, motores negociados mais facilmente. E naquela época o cerco já estava fechando na Fórmula 1 e quem não tinha bala para construir um carro competitivo, para se segurar anos no grid, né, praticamente ficou pelo caminho
aí, né? E a gente vai ver que outras vão ficando ao longo da década de 90 aí, e praticamente até a década de 2000 aí, as poucas garageiras que existiam já não vão existir mais, né? A Fórmula 1 muda mesmo completamente nesse sentido. Curta, comente, prestigie o nosso canal aí, a sua inscrição, o seu apoio, o seu comentário é muito importante para nós, que não somos um canal grande, que não somos um canal conhecido, tá bom, pessoal? E vamos aí sempre estar contando histórias da Fórmula 1. Essa semana ainda tem mais vídeo de história, daqui a pouco tem Grande Prêmio de Emília-Romagna aí para vocês ouvirem a resenha, e conte com a gente aí que eu conto com vocês. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e obrigado pela atenção.